Boa tarde, Paulo Moura, cientista político, 10 de julho de 2024. Saiu hoje pesquisa Quest mostrando a melhoria nos índices de aprovação do governo Lula depois de meses de queda na aprovação e subida na desaprovação. O assunto do vídeo de hoje não é a pesquisa propriamente dita, mas como se manipula a opinião pública para produzir os números que essa pesquisa mostra. É sobre isso que eu vou falar logo depois da vinheta. Já já eu volto. Meus amigos, quero agradecer a todos vocês que mensalmente contribuem financeiramente para a existência e a preservação da linha editorial independente do canal Dextra, que só pode existir graças a esse apoio mensal de vocês. Infelizmente, este apoio está deixando a desejar. Desde maio, as receitas do canal caíram abaixo das despesas. Se você puder pingar o seu Pix ou se tornar membro do canal para ajudar a reverter esses números adversos, eu agradeço. Muito bem, meus amigos. Como eu disse na chamada, eu não vou comentar especificamente a pesquisa. Eu sei que há uma desconfiança enorme da opinião pública em relação a essas pesquisas. É justificada, as pesquisas, de fato, elas são um simulacro, uma tentativa de simular a realidade, tentando expressar o que diria a opinião pública sobre determinadas conjunturas, avaliação do governo, candidatos e assim por diante. E como simulacros, elas têm margem de erro, elas têm imprecisões e se prestam sim à manipulação. Mas o assunto não é a manipulação da pesquisa, mas a manipulação da opinião pública. E para a gente entender o que aconteceu com esta pesquisa, é preciso olhar para trás. Quais eram os fatores que estavam causando a queda nos índices de desaprovação de Lula no período imediatamente anterior? E eram três. As declarações de Lula contra Israel e a favor do Hamas, as declarações de Lula a favor de Putin e contra a Ucrânia, na guerra da Ucrânia, especialmente as declarações a favor do Hamas estavam pegando muito mal no público evangélico e na comunidade judaica, pesando significativamente, porque principalmente o público evangélico envolve uma camada muito numerosa do eleitorado. O outro fator, talvez o mais importante, era a percepção da inflação. Especificamente da inflação de alimentos. Os índices gerais de inflação e emprego são, aspas, positivos para o governo, mas eu já comentei aqui que o emprego que está crescendo é o emprego público, ou seja, na economia real não se sente este crescimento alardeado pelas manchetes. O preço dos alimentos continua subindo. Acabaram de sair índices de pesquisas mostrando que o ritmo da inflação de alimentos e bebidas caiu, mas subiu de novo, 0,21%, mas subiu. Portanto, como é possível que mesmo com a inflação de alimentos tendo subido mais um pouquinho, os índices de aprovação de Lula tenham subido, tenham melhorado? A explicação está numa recalibragem do posicionamento de Lula em relação à guerra de Israel contra o Hamas, em relação à guerra de Putin contra a Ucrânia. Lula parou de se posicionar a favor do Hamas e a favor de Putin, e quando ele toca no assunto da guerra, e ele reduziu as referências a esses assuntos, ele passou a dizer que é a favor da paz. Não que é a favor do Hamas, não que é a favor do Putin, ainda que ele seja a favor do Hamas, a favor do Putin, ele calibrou as falas para parar de trombar de frente com esse segmento da opinião pública que percebia com olhos ruins esse posicionamento de Lula a favor do Hamas e a favor de Putin. Mas a questão central a levar em consideração aqui é a percepção da inflação de alimentos. E aí vem a grande explicação para o fato de que Lula tenha passado semanas seguidas batendo na taxa de juros do Banco Central, metendo pressão no Banco Central para que houvesse a baixa da taxa de juros. O que Lula conseguiu com isso? Conseguiu transferir do governo para o Banco Central a percepção de culpa sobre a inflação. Ou seja, é curioso observar, paradoxal, porque é justamente o fato de que o Banco Central está mantendo a taxa de juros mais elevada, parou de cair, o que explica o fato de que a inflação geral está melhorando. No entanto, Lula conseguiu botar a culpa no Banco Central aos olhos da opinião pública pela percepção negativa que a opinião pública está tendo da economia. O Lula
o governo, o PT, sabiam que essa pesquisa seria publicada e observem que imediatamente no período anterior à pesquisa ficaram bombardeando sistematicamente a mídia. 15 dias praticamente Lula ficou batendo diariamente no Banco Central e conseguiu produzir esses números nas pesquisas. Esses números são artificiais, foram produzidos por artifícios de manipulação da opinião pública, calibragem das falas do Lula em relação à guerra de Israel contra o Hamas, em relação à guerra de Putin contra a Ucrânia e em relação à percepção da opinião pública em relação à questão da inflação. Observem que, de fato, nas camadas inferiores da sociedade, embora esta percepção manipulada pelas falas de Lula tenha melhorado, a situação real do povo na hora de ir para o supermercado não melhorou. Vamos ver como vêm as próximas pesquisas, mas se a tese está certa, o Datafolha, que é outro instituto, assim como o Quest, amigo do governo, deve refletir essa alteração na opinião pública no que diz respeito à percepção do governo. Isso muda alguma coisa do ponto de vista das eleições municipais desse ano? Não muda. Talvez melhore um pouco a situação do governo. É óbvio que o governo, estando com a máquina pública na mão, estando com os bolsos abarrotados de dinheiro, é possível que o PT cresça um pouco diante da trajetória decadente que ele vem apresentando, eleição após eleição, na última sequência de eleições municipais. Mas isto não muda o fato de que a direita vai dar uma lavada nas urnas em 2024. Esse tipo de manipulação da opinião pública que o governo acabou de fazer não deve ter reflexo significativo nas urnas. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta e compartilha. Bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal e nos meus canais alternativos nas outras mídias sociais. E lembre-se, o mês de julho está avançando. Daqui a pouquinho chegamos à metade de julho e a receita continua abaixo do necessário para manter o equilíbrio entre receitas e despesas. A sua contribuição é fundamental para este canal continuar existindo e trazendo a vocês diariamente informação e análise independente comprometida com ideias e valores que nós compartilhamos. Agradeço àqueles que já doaram e agradeço também se você puder compartilhar esse vídeo, levando mais longe os conteúdos que eu entrego aqui diariamente. E amanhã tem mais.